Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Rafaela Feijó dos Santos. Eu sou psicóloga hospitalar pelo Instituto de Doenças Renais há 15 anos. Sou especialista em teoria e prática junguiana e o meu trabalho é orientado pela perspectiva da psicologia analítica. Hoje eu fui convidada a falar um pouquinho para vocês sobre o luto no contexto da psicologia hospitalar. A população de pacientes que eu atendo é de pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise. A hemodiálise ela é feita 3 vezes por semana, geralmente durante 4 horas, ininterruptamente. Pelo paciente ser crônico, ele precisa fazer hemodiálise para manutenção da vida. Então pode ser feriado, pode ser Natal, pode ser aniversário, ele precisa ir às sessões de hemodiálise para manter a sua saúde. Então o tratamento ele é doloroso por causa do acesso das agulhas, ele é muito exigente relativo à dieta e à restrição do uso de líquido, de água, a necessidade do uso adequado de medicações e do custo dessa frequência de ir ao hospital para se tratar e das medicações. Sendo assim, é um tratamento que compromete ao longo do tempo a saúde e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, onde entra a questão do luto nesse contexto? A gente tem geralmente duas situações em que a gente trabalha o luto nesse contexto da hemodiálise. A questão de quando o paciente falece durante o tratamento, na hemodiálise, não é muito frequente isso acontecer, mas quando acontece, qual é o nosso trabalho, Às vezes o paciente está fazendo hemodiálise, passa mal, tem alguma intercorrência, a gente leva para a emergência imediatamente, tenta fazer todos os procedimentos médicos cabíveis, E o paciente acaba falecendo. Nesse momento, o trabalho do psicólogo é auxiliar a equipe médica a entrar em contato com a família, seja por telefone, caso ele não tenha nenhum acompanhante no local, seja achando e trazendo esse familiar, esse acompanhante até o consultório médico. E nesse consultório médico, o médico dá a notícia do falecimento, explica o ocorrido, porque é uma atribuição médica dar essa notícia, sobre o falecimento de um paciente. E eu, psicóloga, fico de apoio na sala, nesse momento dessa notícia, da comunicação da morte. E aí a gente trabalha acolhendo, a dor e o impacto dessa notícia no familiar ou no acompanhante, deixando com que ele manifeste os seus pensamentos, os seus sentimentos, e aí a gente entra para uma segunda etapa, depois de acolher essa dor, que é contextualizar, como que foi essa morte, o que essa morte representa nesse momento para aquela família, para aquela pessoa que a gente está acolhendo ali, está trabalhando o luto com esse acompanhante ou familiar. Depois a gente passa para um terceiro momento, que é de chamar, de convocar a rede social de apoio. Tem alguém da sua família que possa te ajudar? Tem alguém que possa estar aqui zelando por você, te ajudar com as questões do velório, do enterro. Então a gente traz também essas questões rituais, de que o familiar ou o acompanhante gostaria de realizar por aquele ente falecido, e depois da liberação, do atestado e do corpo, os encaminhamentos que a nossa assistente social nos ajuda a fazer para a liberação do corpo do hospital e os procedimentos que a família vai fazer para o enterro daquele paciente. Então, esse é um contato de trabalhar o luto muito rápido, muito pouco tempo para você fazer essas etapas, de atendimento, e isso dura, em geral, 1, 2, no máximo 3 horas, até a liberação do corpo do paciente do hospital. Então é um trabalho muito pontual, em que a gente trabalha o luto
do familiar ou do acompanhante perante a morte de um paciente nosso no local. Outra possibilidade de atuação e de trabalhar o luto no hospital é quando algum paciente falece em casa ou ele foi internado, hospitalizado e ele acaba falecendo. E aí o que a gente combinou ao longo dos anos, pela experiência nossa, que a gente comunicaria na sessão de diálise mais próxima do turno daquele paciente, do turno com que ele costuma fazer hemodiálise, os colegas de hemodiálise deles, porque esses colegas são fixos, né? São as mesmas pessoas, geralmente, em todos os turnos. Então, são pessoas com os quais eles convivem ao longo de anos, que eles veem mais do que a família deles e que eles criam laços de amizade para enfrentar o tratamento, que é difícil, as dificuldades da vida e até momentos alegres, parcerias fora dali, da hemodiálise, né? Então, o que a gente percebeu? Que quando a gente adiava falar do falecimento de algum paciente, ou a gente não falava, deixava eles descobrirem porque algum familiar falou, alguém falou, os pacientes tinham maior dificuldade de elaborar essa morte. E por isso a gente combinou que a gente ia falar logo na sessão seguinte, no final da diálise. Por que no final? Para a gente poder acolher o sofrimento de quem ficasse mais sentido com aquela perda, porque eles têm pessoas que são mais amigas, pessoas que são menos próximas, então alguns sentem mais, outros sentem menos. Essa notícia do falecimento de algum paciente. E eles, se alguém passasse mal por conta dessa notícia, o atendimento médico também seria possível. Então, o que a gente faz? A gente dá essa notícia um a um, à medida que eles vão saindo, e vamos acolhendo, né, o mesmo processo do familiar, acolhendo a dor, contextualizando a perda, né, trabalhando as questões do ritual, do que eu posso fazer perante essa morte, para uma melhor aceitação, né, e elaboração desse luto posterior. Porque muitos deles gostam e precisam fazer os rituais ligados à morte, ligados ao luto, né? Que é ligar para a família, falar com um parente do falecido, ir ao enterro, ir ao velório, fazer missa de sétimo dia, pedir a um culto, né? E isso tudo ajuda muito nessa elaboração do luto. Então a gente percebeu que quando a gente não falava ou quando a gente demorava para falar, isso se perdia, né? E isso dificultava muito a elaboração do luto desses pacientes pelo colega perdido. E outra coisa que a gente notou também é que o luto, né, essa elaboração da morte para esses pacientes, normalmente era encarado melhor do que o esperado. Né? E a gente ficou se questionando durante muito tempo por que isso. E a gente observou que na rotina deles, eles já têm que lidar diretamente com a possibilidade de morte. Porque quando alguém morre, eles têm que lidar com a finalidade, com a finitude deles também. Né? Morreu ele, mas podia ter sido eu. E também eles têm que lidar cotidianamente com os pequenos lutos do dia a dia, né? Em que eles perdem qualidade de vida, saúde, um dia perde a fístula, outro dia machuca, vamos dizer assim, pelos ossos fracos uma perna e não pode andar. Então essas limitações, esses pequenos lutos também são trabalhados e isso facilitava a elaboração do luto por parte desses pacientes. Eu espero ter contribuído, esse é o nosso trabalho, né? A gente não tem uma receita de bolo ou uma forma correta ou mais adequada de trabalhar o luto, isso é sempre muito individual, mas geralmente eu sigo, né, essa sequência que eu estou nomeando do meu jeito para vocês, né, que é de acolher, né, dar a notícia, acolher, os sentimentos e as falas, contextualizar a morte nesse momento em que ela acontece e o jeito com que ela acontece para essa família, né? Trabalhar a questão dos rituais e depois a aceitação
e a elaboração, o enfrentamento diante dessa perda. Espero que tenha ajudado. Um abraço para todos vocês. Tchau.